Olá, estamos começando mais uma edição do Café com Política, e um Café com Política, podemos dizer, pós-eleitoral, né? Além dos candidatos que foram eleitos e os resultados da eleição, tem também os números, né? E muitos números que revelam um pouco dessa faceta eleitoral que nós tivemos agora, alguns números escondidos, e trazê-los à tona é o objetivo desse programa. Então, eu já adianto que vai ser um programa curto diante de tanta coisa que a gente vai abordar aqui. E ninguém melhor do que permita-me dizer, Paulo, um analista político, né? Costumo dizer, Paulo, já ouvi algumas vezes de você que meu negócio é futebol, política não é comigo. Me permita discordar de antemão, porque quem tem, por exemplo, uma Bíblia, né, da política, do que aconteceu, por exemplo, este ano, não dá para dizer que não entende do riscado. Seja bem-vindo ao Café com Política, um Café com Política repleto de números e de análises. Bom dia, André, bom dia, telespectador. Primeiro, eu gostaria de agradecer e me sentir, ao mesmo tempo, demonstrar minha satisfação em participar do Café Político. Eu que não sou político, sou um simples curioso, não é? Estou muito lisonjeado em poder participar aqui com você. Principalmente a gente acompanha, a honra depois é toda de nossa. Tantas figuras ilustres da nossa política, terem passado aqui no seu café da manhã, esse mero curioso político poder estar participando. É uma honra estar aqui com você. Mas é mais uma figura ilustre que vem ao nosso programa e números não vão faltar aqui, né, Paulo? Que é a sua especialidade, vamos falar a verdade, né? De antemão eu quero saber o seguinte, o que tem nessa Bíblia Sagrada da política aí que você traz, que você anda sempre leva sempre na pasta? André, eu sou um curioso, é aquilo que eu estava dizendo. E essa curiosidade, na realidade, ela partiu da minha infância, da minha adolescência. Eu fui nascido e criado dentro de duas paixões do brasileiro, que é o futebol e a política. Meu pai foi presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol por 15 anos. Foi, inclusive, vice-presidente da CBD no Nordeste e sempre foi um articulador político. Ele nunca foi candidato, mas fazia parte das grandes decisões políticas do estado do Rio Grande do Norte. Então, eu fui nascido e criado sendo aquele que, acompanhando, eu era sempre muito curioso, e é quem se viu o cafezinho. Vamos dizer também, quem ia buscar o gelo para o uísque. Você foi filho de Cartola, então, né? Entendeu? Então isso desde... No bom sentido da palavra, né? Então eu sempre fui um curioso, desde que eu cheguei, aportei nessa bela cidade de Governador Valadares em 1986, comecei a acompanhar o futebol, sem me identificar os laços, né, futebolísticos que eu tinha, e também comecei para outra paixão política. Então eu comecei a armazenar os dados políticos, acompanhar as eleições, guardar para o meu arquivo pessoal os dados, porque eu acho que contra números não tem argumento. O retrato fiel de uma eleição são os números. Quando se para analisar, é que você vai verificar, né? Tem um nó para que saiba, né, aonde se errou, aonde se acertou. Infelizmente, e aí eu digo isso, em nossa cidade ainda se faz política amadoristicamente. Opa! Correto? Essa é que é a grande realidade. Não se desbruça em cima de números, não é? E a cada campanha, aí parte para o corre-corre, né? Isso te faz enxergar lá na frente, né, Paulo? Tem gente que está de olho... Aliás, eu vou até revelar uma conversa que a gente teve há pouco tempo. Agora já passaram-se as eleições, agora a gente pode falar rasgado de candidatos, de partidos, e não tem problema nenhum. Você conversando, me parece, com o Mourão, e dizendo, e aí, Mourão, o Anastasia vai sair para deputado federal? E, que é isso, imagina, sai para deputado federal? Vai sair para senador, né? É o natural. Eu falei assim, não é. Tem uma lógica por trás disso, que é o fato de crescer a bancada do PSDB, aumentar o fundo partidário, aumentar o tempo de televisão. É uma coisa que as pessoas não percebem, né? Não olham por esse lado, né? O que é mais importante na conjectura de um partido político é a Câmara Federal. Por quê?
Porque ela é quem define muita coisa importante no dia a dia da política. Ela é quem define o fundo partidário, que tem o duodécimo, depois a gente pode até dar números com isso. É que são altíssimos. Exato. Nós definimos o que hoje, infelizmente, em nosso país, é o que pesa numa campanha política, que é o marketing. Você, para fazer marketing, você precisa de ter tempo de televisão. Quem é que define o tempo de televisão na campanha eleitoral? É o número de deputados federais que o partido faz. E é por isso que hoje, eu lamento até falar dessa maneira, nós sabemos que a Câmara Municipal, que a Assembleia Legislativa e que a Câmara Federal é uma banca de negócios. E o que é a maior barganha dos partidos políticos? É o maior tempo que ele tem de televisão para negociar numa campanha. E só vai piorando. Para que você tenha uma ideia, nessa última eleição agora do dia 5 de outubro, na Câmara Federal, 28, pasmem os senhores, 28 partidos têm representante. Para que se entenda melhor, a gente puxar para Valadares. Sim, Valadares ainda passa pelo nosso debate. A nossa prefeita atual, ela foi reeleita, tinha quantos vereadores na sua bancada? 7. A Câmara composta de 21 vereadores. Ela, para ter governabilidade, ela precisa de 2/3 da Câmara, são 14. Eu fiz questão de ir na posse da prefeita, tinham 17 vereadores na bancada. Então, você vê como, por isso que eu uso o termo, e me perdoe a franqueza, que é uma banca de negócio, como é lá em cima também. Quando você citou essa conversa, que eu fiz uma pergunta ao deputado, eu fiz realmente. Eu digo, Anastasia sai candidata a deputado, e a resposta você já deu aí. Por que isso? Parece tão óbvia a resposta dele, né? Não deveria ser. Mas por que eu fiz essa pergunta? Porque se esse determinado partido que nós estamos citando, o PSDB, tivesse mais profissionalizado, me perdoe a crítica, o Anastasias teria saído candidato a deputado federal em Minas, o José Serra não teria saído candidato a senador em São Paulo, e sim a deputado federal. O Álvaro Dias no Paraná, vou dar 4 exemplos só, teria saído a deputado federal no Paraná, e o Tasso Gereissati a deputado federal no Ceará. Teria um ganho. Para que isso? Seguramente. Para aumentar a bancada na Câmara, ok? O Anastasia levaria mais uns 3 ou 4 com ele, o Serra a mesma coisa em São Paulo ou mais, e por aí vai. Por exemplo, o PSDB aumentou a bancada agora? Aumentou, mas é a terceira bancada ainda, ok? Você pega quem tem a maior bancada hoje, o PT continuou com a maior bancada, PMDB a segunda maior bancada. Um dos dois tem a metade do tempo de televisão na propaganda. Aí o que é que os outros partidos têm que fazer? Sem contar que são da base aliada, né? Não, já vai para o lado, o aspecto político também acaba pesando. O que você tem que fazer? Saindo, comprando. O tema é esse mesmo, vamos jogar aberto. Saindo, comprando tempo dos partidos pequenos, para que você tenha um tempo de televisão competitivo no marketing. Porque no país, infelizmente, né, como nós somos um país, infelizmente, que não somos, eu estou me incluindo, nós não somos politizados, o marqueteiro ainda é peça fundamental na campanha. Verdade. Paulo, nosso tempo está estourando. Já já a gente vai vir com números em relação à campanha de 2014. Um instantinho só, Café com Política volta já já. De volta para o segundo bloco do Café com Política, aqui com o analista político Paulo de Tarso, e aí a gente entra na questão das eleições de 2014, entrar pela reeleição da presidente Dilma, que foi, né, ganhou aí
mais uma vez, 54 milhões de votos. O PT vai chegar a 16 anos de mandato, mas a gente faz um recorte para procurar entender algumas coisas. A presidente, em 2010, teve 55 milhões 700 mil votos contra 43 milhões do Zé Serra, que era o candidato do PSDB naquela ocasião. Eram 12 milhões de votos de frente, e essa diferença a gente viu cair agora para apenas 3 milhões de votos. Né? Foram 54 milhões contra 51 milhões, arredondando, né, friamente os números. Se atribui a quê? Pensando politicamente, numericamente, tem justificativa para essa queda de popularidade? Não diria nem queda de popularidade do governo petista, mas o aumento de popularidade da oposição? Esses 4 últimos anos, a gente tem que fazer análise passo a passo. Primeiro, nós tivemos, não podemos esquecer, junho de 2013. As manifestações. As manifestações, correto? Uhum. A gente sabe que nós estamos num país, infelizmente, que ele não é politizado. Então ele vai muito na onda. Houve a onda dos manifestos em 2013. Depois houve o não vai ter Copa. Houve a onda da Copa do Mundo. Uhum. São vários aspectos e o desgaste natural do governo que tem como norte o socialismo. Correto? Uhum. Então há realmente um desgaste. Nós sabemos que no Brasil também, infelizmente, a mídia, quando inicia-se um processo eleitoral, vamos tirar por exemplo Estados Unidos, há o editorial antes do início da campanha e se identifica quem eu vou apoiar. Se eu estou com o Partido Democrata ou estou com o Partido Republicano. No Brasil não tem isso. Ninguém se identifica. Todos nós sabemos quem é que está apoiando um lado e quem está apoiando o outro. Correto? Mas a população não tem esse conhecimento. E o desgaste natural do governo. De quem está há 12 anos no governo. Exatamente. Eu diria que a cada ano que a oposição, que nós não temos ainda, não tivemos no país, né? Se organizar, vai, né, encostando cada vez mais em quem está no governo. Isso é prática em qualquer, no município, no estado, na federação. Agora, parte do princípio, né, que tem que se organizar a oposição, falar a mesma língua. Nós só vemos isso no ano eleitoral. Então vamos desmitificar uma coisa aqui. Então não é por causa de Bolsa Família que a Dilma foi eleita ou que houve... quer dizer, o Sul está muito bem e é por isso que optou pelo Aécio. Vamos desmitificar essa palhaçada, essa bobagem que foi dita inclusive em rede social. A primeira coisa, para quem está nos acompanhando, dá uma entradazinha no site e vê quantos milhões de votos foi a diferença, o Nordeste deu para a Dilma na última eleição contra o José Serra, e olha agora qual foi a diferença. Foi a mesma, 12 milhões de votos. Correto? Quer dizer, o que não houve foi a capacidade, né, da oposição captar o maior número de votos. Eu vou te dar um exemplo só. No segundo turno tem um troço interessantíssimo. Você sabe qual foi a região do país que o Aécio mais cresceu a sua votação em relação ao primeiro turno? Foi o Nordeste. Ele cresceu 88% da votação dele no primeiro turno. Você sabe qual foi a região que menos ele cresceu? Olha só, o Centro-Oeste, o Aécio cresceu 38,8% da sua votação no segundo turno em relação ao primeiro. No Sul foi aonde ele menos cresceu 25,8%. Ou seja, foi aonde menos ele aproveitou os 25 milhões de votos que nós tínhamos da Marinha e os demais candidatos. O Sul cresceu 25,8%.
O Centro-Oeste, o Sudeste, o Centro-Oeste 38,8%. De crescimento do primeiro para o segundo turno. Do segundo em relação ao primeiro turno. A votação dele que foi no Centro-Oeste no primeiro turno foi X, cresceu 38%. Isso, só para o telespectador entender. Na região Sudeste, ele cresceu 45,4%. Olha que ainda não apareceu, eu estou indo de baixo para cima. A região Norte